Pessoal, vamos estar falando aqui sobre o escalonador, scheduling. O escalonador ele faz o scheduling, ele faz ele escolhe qual que é o próximo processo que ganha CPU. Então, eu vou falar aqui para vocês dois tipos de processos. Um processo que a gente vai chamar aqui de CPU bound e outro de IO bound. A palavra bound em inglês significa amarrado, né? Então seria assim: o processo que está amarrado à CPU, orientado à CPU, e outro que está orientado ao I/O. Então, esse primeiro processo aqui, ele faz muito processamento, tá? Então está escrito aqui, ó, long CPU burst, quer dizer, quando ele ganha o quantum dele, ele ganha a CPU, ele fica fazendo um monte de contas, um monte de cálculos, né? Então aqui e aqui tá vendo? Aqui ele está consumindo bastante a CPU toda vez que ele ganha o quantum. Um outro processo que seria I/O bound, quando ele ganha a CPU, ele fica pouco tempo na CPU. Por exemplo, aqui ele faz alguma coisa rápida, abandona a CPU, outra coisa rápida e abandona a CPU e vai indo assim. Então, o que vocês acham, pessoal? Um editor de texto, vocês acham que é CPU bound ou I/O bound? Acho que todo mundo aí deve ter falado que é I/O bound. Então vamos por aqui um exemplo de I/O bound é um editor de texto. Por que ele é um I/O bound? Porque vira e mexe, quando ele ganha CPU, ele está esperando o usuário digitar alguma coisa. Então aqui ele ganha CPU, espera o usuário digitar, o usuário digita alguma coisa, ele faz, formata a página, sei lá o que ele faz rápido. E vamos supor que no geral ele não formata a página. Quando ele formata a página, ele fica um pouquinho mais de tempo. E assim, não tem muito segredo aqui nesse I/O bound process. Um processo, quando ele ganha CPU e fica fazendo um monte de conta, vamos supor que você está trabalhando aí com rede neural, fazendo cálculos em matrizes, e aí você coloca aí, dependendo da conta que você faz com a matriz, aí você vai ficar um tempão fazendo diversos cálculos, está multiplicando matriz, tirando derivada, sei lá, fazendo um monte de contas aí. Então aqui vamos por aqui alguma coisa alguma coisa aí que faz cálculos matemáticos. Por exemplo, se você estiver trabalhando aí com imagens e rodar uma imagem, e aí você está modelando como que a luz bate em uma superfície e como ela reflete, você vai fazer aí um monte de cálculos matemáticos para descobrir como é que vai ficar cada pixel na sua tela. Aí quando um processo desses ganha CPU, ele faz um long CPU burst, ele ganha a CPU e fica lá um tempão na CPU. Uma, uma grande questão que a gente vai estar abordando agora é o seguinte: qual desses dois casos aqui, qual desses dois tipos de processos vocês acham que é o mais prioritário? Então eu vou pôr aqui a pergunta aqui para vocês. Qual desses dois tipos de processos deve ser o mais prioritário? E quando eu faço esse tipo de pergunta na classe, a maioria eu acho que erra, tá bom? A maioria acha que o processo que fica fazendo muita conta na CPU é o mais prioritário. Não é. O que deve ser o mais prioritário é esse cara aqui, resposta. O que deve ser mais prioritário é o I/O bound process. Por exemplo, se você tiver um programa que é um editor de texto
e outro aí que fica fazendo modelagem aí, um monte de cálculos matemáticos. Aquele que deve ser o mais prioritário é o que está interagindo com o usuário, que é o editor de texto, está fazendo muito I/O. O usuário faz parte do I/O, né? Então, esse daqui deve ser o mais prioritário. E porque vira e mexe esses processos que ficam fazendo muito cálculo matemático, eles podem ficar fazendo esses cálculos em background. Então, bom, aí a gente vai estar vendo agora nas transparências como que é, como que o sistema operacional ele pode descobrir que tipo de processo que quer dizer, como é que o sistema operacional vai descobrir se um processo é CPU burst, né, quer dizer, desculpa, CPU bound ou IO bound? Como é que o sistema operacional descobre isso? Então, outra pergunta aqui para vocês é como o sistema operacional descobre o tipo do processo. Como que o sistema operacional vai descobrir se um é CPU bound ou IO bound? Alguém tem alguma ideia, pessoal? Bom, a resposta está na própria definição, tá? É, o processo que fica mais tempo aqui fazendo contas matemáticas é o que ocupa a maior parte do quantum dele. Então, isso aqui ocupa a maior parte, tipo 100% do quantum, a maior parte do quantum. Quantum é o tempo que cada processo pode ficar no máximo na CPU. O máximo de tempo que o processo pode ficar na CPU, então, que seria o máximo, o tempo máximo, desculpa, aqui é o tempo máximo que um processo pode ficar na CPU, tá bom? Então, o tempo máximo que um processo pode ficar na CPU, a gente está chamando aqui de quantum, né? Está relacionado aí com o tempo, de tempo em tempo a gente está trocando os processos. E então esse processo aqui ele fica uma boa parte do quantum dele ocupando a CPU. E esse cara não, esse cara aqui, por exemplo, o quantum dele seria isso, ele ocupou uma fração pequena do quantum dele. Então o CPU bound ele ocupa a maior parte do quantum e o IO bound ocupa uma fração pequena, né? Uma fração pequena do quantum. O sistema operacional ele tem como monitorar o quanto que cada um ocupou do quantum. Então, um processo ele pode começar como, sei lá, IO bound, depois quando ele virar CPU bound, o sistema operacional vai estar descobrindo, porque ele está sempre olhando qual que é a fração que o processo ocupou do quantum. Tá legal, pessoal?